Existe um genjutsu no universo de Naruto que praticamente quebra a lógica de toda a obra justamente por ser muito apelão. Eu sei que existem vários genjutsus extremamente poderosos, como o Tsukuyomi, o Kotoamatsukami ou até mesmo a Canção dos Sapos e o Tsukuyomi Infinito. Todos esses são muito devastadores, porém exigem condições muito específicas. Todos eles são muito difíceis de utilizar e consomem muito chakra e em alguns casos até prejudicam a visão do seu usuário. Não é algo que qualquer um possa sair usando por aí. O que torna o genjutsu que eu tô falando tão perigoso é justamente o oposto disso. Ele é muito mais simples de executar, não exige sacrifício da visão, não demanda diversas etapas complexas como a Canção dos Sapos e nem mesmo o raro desbloqueio do Mangekyo Sharingan. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês se tornarem membros aqui do canal. É bem baratinho, tem diversas recompensas incríveis e em breve vai estar tudo atualizado, então me cobrem, por favor. Basicamente, eu tô falando do genjutsu efêmero, ou o famoso genjutsu do dedo, uma das técnicas mais marcantes do Itachi, apesar dele ter utilizado só uma vez. O grande problema quando se enfrenta um Uchiha é justamente o Sharingan. Basta olhar nos olhos dele para ser pego em um genjutsu ocular, e isso limita demais lutas contra qualquer membro do clã Uchiha, especialmente se você tiver sem o apoio de alguém que vai ser responsável por quebrar essa ilusão. E eu não tô nem falando de algo absurdo como o Tsukuyomi, por exemplo. Mesmo o genjutsu básico do Sharingan, sem nem utilizar selos de mão, já pode decidir uma luta. Foi exatamente assim que o Itachi derrotou o Orochimaru na época em que ele ainda fazia parte da Akatsuki e foi totalmente efetivo. Por isso, a estratégia lógica contra um Uchiha é evitar o contato visual. Foi exatamente o que o time Kakashi fez ao enfrentar o clone do Itachi lá no arco do resgate ao Gaara. Eles sabiam que mesmo se alguém caísse num genjutsu, teriam outras pessoas para libertar a vítima. O problema é que o Tsukuyomi do Itachi não dá essa chance. Ele é instantâneo e não deixa tempo para que algum alinhado venha intervir. Por isso, todos evitam ao máximo olhar nos olhos do Itachi e que o genjutsu efêmero entre em ação. Ele não é um genjutsu ocular. O Itachi ativa a técnica utilizando o seu dedo, como se ele projetasse chakra através dele diretamente na vítima, afetando os sentidos e também o fluxo de chakra da mesma forma que qualquer outro genjutsu. Isso pega o oponente totalmente desprevenido, já que evitar os olhos não serve de nada. Até o Naruto, que foi ensinado pelo Jiraiya como resistir a genjutsus, não conseguiu escapar. Assim que o genjutsu foi ativado, ele viu toda a sua equipe caída no chão. Depois, uma revoada de corvos e o Itachi surgiu bem diante dele. Mesmo percebendo rápido que ele estava preso num genjutsu, não teve como ele se libertar sozinho. Dentro da ilusão, o Itachi ainda aplicou uma espécie de tortura psicológica, transformando os corvos em shurikens que foram acertando ele gradativamente. Deformou o corpo do Naruto, deixando ele com a aparência do Sasuke na segunda fase da Marca da Maldição, e fez o rosto da Sakura emergir na sua barriga. Se não bastasse só isso, ele colocou o olho do Gaara bem na sua mão. Tudo acompanhado de falas que reforçavam a ideia de que o Naruto era um fracasso. O mais curioso é que o Itachi nunca tinha visto o Sasuke nessa forma da Marca da Maldição, o que levanta a possibilidade de que ele tenha conseguido acessar a memória ou os medos do Naruto de alguma forma. Outra explicação possível é que o Zetsu tenha contado a Akatsuki como foi a luta lá no Vale do Fim, descrevendo toda a transformação para que o Itachi soubesse e utilizasse isso em um genjutsu futuro. Mas, mesmo assim, isso não tira o peso da técnica. No fim, a Shio e também a Sakura libertaram o Naruto e ele conseguiu voltar à luta, chegando a finalizar o clone do Itachi com o Odama Rasengan extremamente poderoso, que no fim das contas era só um capanga da Akatsuki. Mas, ainda assim, o genjutsu efêmero se mostra muito mais perigoso do que isso. Obviamente, não chega no nível do Tsukuyomi, mas o fato dele ser fácil de executar e praticamente impossível de prever o torna um dos genjutsus mais apelões de toda a obra. Usar o dedo é uma tática genial, porque o Itachi sabe que a maioria das pessoas que conhecem ele e conhecem o poder dos Uchihas com certeza vão evitar somente os olhos. O instinto natural é desviar o olhar para baixo, exatamente para onde o dedo vai estar apontando. E existe ainda a sugestão de que nem é preciso olhar diretamente para o dedo para ser afetado, já que ele dispara o genjutsu contra você, diferente do Sharingan, que exige aquele contato visual para hipnotizar o seu inimigo. Isso significa que o Itachi poderia lançar a técnica com
contra alguém que nem mesmo sabe da sua presença e que não está olhando para ele. Ou seja, é um genjutsu perfeito para fazer uma emboscada. Além disso, outros genjutsus também funcionam assim, como o da Kurenai, por exemplo, que atinge um alvo próximo após os selos de mão serem executados, ou o genjutsu que o Kabuto usa na arena dos exames Chunin, que afeta uma multidão inteira mesmo sem todos estarem olhando para ele. A diferença é que o do Kabuto é muito mais fácil de quebrar. Já o efêmero é bem mais difícil, e como ele é lançado pelo dedo, a gente pode supor que o Itachi poderia fazer isso com qualquer um dos 10 dedos presentes na sua mão. Embora ele só use o indicador, nada impede que ele lance vários genjutsus efêmeros de forma simultânea ou em uma sequência rápida. Em teoria, se ele apontasse a mão direita para você e a esquerda para o seu aliado, os dois cairiam sobre o genjutsu e ele venceria a luta. Se fosse cercado por um pelotão, ele poderia usar algo como uma rajada de dedos, aplicando a técnica em vários inimigos ao mesmo tempo. Alguém, obviamente, poderia tentar impor a regra de que só é possível manter um efêmero ativo por vez, mas não há nada disso na obra que indique que isso possa acontecer. E não é verdade que genjutsu só funcionam contra um alvo por vez. Existem vários exemplos de técnicas que atingem múltiplos oponentes, como o próprio Canto dos Sapos, que conseguiu imobilizar 3 corpos do Pen ao mesmo tempo. O genjutsu do Kotetsu nos exames Chunin, que enganou um grupo inteiro de genins, e também a ilusão da névoa do segundo Mizukage afetou um batalhão inteiro de shinobis. Fora que o efêmero nem é ocular, é um genjutsu disparado pelo dedo, e como vimos, não exige um grande gasto de chakra. O Itachi utilizou essa técnica mesmo estando limitado a 30% do seu poder. Você pode se perguntar, ok Konoha, então por que ele não utilizou simplesmente o efêmero no Naruto, no Kakashi, na Shio e também na Sakura ao mesmo tempo para vencer de imediato? Bom, porque o Itachi não queria ganhar aquela luta. Ele era um agente duplo, trabalhando para a Vila da Folha e estava enfrentando aliados disfarçados de inimigo. O objetivo não era matar, e sim parecer para Akatsuki que ele estava cumprindo a sua missão, atrasando o time para impedir que chegassem rápido até o Gaara que estava tendo o Shukaku extraído do seu corpo. Se o problema fosse apenas o Itachi ter esse jutsu quebrado, tava tudo bem, afinal, praticamente todas as técnicas dele já são absurdamente poderosas. Então, se o Itachi tem mais esse recurso, o efêmero não é algo que muda muito o histórico dele. O problema aqui é, por que ninguém utiliza essa técnica? Imagina o quanto o clã Uchiha como um todo poderia ter sido ainda mais eficiente se tivesse o efêmero no seu arsenal. Além do Sharingan e dos seus outros genjutsus oculares, ter uma ferramenta que permite enganar o oponente sem precisar de contato visual direto seria perfeito para um confronto, tanto para combates quanto para funções na força policial de Konoha. Em um cenário de guerra, como a Terceira Grande Guerra Ninja, um esquadrão de Uchihas poderia simplesmente avançar contra tropas inimigas, disparando genjutsus com seus dedos, paralisando assim vários adversários de uma vez e consequentemente ganhando a guerra. Fato é que esse jutsu só aparece uma única vez em toda a obra de Naruto, o que leva a crer que o Itachi provavelmente desenvolveu ele sozinho. Não é uma técnica do Sharingan ou uma Kekkei Genkai ou algo do tipo. Então, teoricamente, qualquer ninja habilidoso em genjutsu poderia talvez aprender, assim como ocorre com o Jutsu Bola de Fogo. Mas a gente não vê nenhum outro Uchi usando, então provavelmente o Itachi não ensinou pra ninguém. E a hipótese de que ele criou esse genjutsu cresce mais ainda quando a gente lembra do perfil do Itachi, um gênio capaz de criar jutsus poderosos e criativos. O motivo para ele não utilizar essa técnica com frequência provavelmente está relacionado ao contexto das lutas. Contra o Sasuke, por exemplo, não faria sentido, já que ambos tinham um nível altíssimo em genjutsu, tanto que eles ficaram trocando ilusões por capítulos sem sequer sair do lugar. Em outras batalhas, como contra o time Kakashi ou outros ninjas da Folha, o Itachi simplesmente não queria vencer de fato, apenas manter a encenação para Akatsuki e atrasar o inimigo. Existem momentos em que o efêmero poderia sim ter sido útil. No confronto contra o Naruto e o Killer Bee durante a guerra, por exemplo, embora o Bee fosse imune por causa do 8 caudas, o genjutsu poderia servir de distração. Na luta contra o Kabuto, que manteve os 2 olhos cobertos para anular o Sharingan e estava lutando apenas na sua percepção sensorial, o efêmero também poderia ter sido uma grande alternativa. Embora, no estado em que ele estava, o Kabuto provavelmente conseguiria se libertar. E se o tempo necessário para apontar o dedo e lançar o jutsu for mínimo, isso se torna ainda mais assustador. Com a velocidade de mãos que o Itachi já demonstrou, ele poderia atingir múltiplos alvos em menos de um segundo. Mas, no fim das contas, trata-se de um jutsu extremamente quebrado, que só vimos claramente uma vez na obra, e quando o Itachi morreu,
o genjutsu efêmero morreu junto com ele. Bom, no mais é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles, e eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto.